Os invasores não dão trégua e agora miram no que mais dói, o calor dos ucranianos. Enquanto isso, Putin comemorou seu aniversário em um cenário macabro, cercado de generais, uma cena que evoca lembranças sombrias da história. E os números não mentem. Analistas revelam uma estatística alarmante sobre as perdas russas no fronte, muito além do que Moscou admite. Já são 8 vezes que os Estados Unidos alertam o Kremlin, mas será que Trump ainda tem ouvidos para escutar? No Ural, a população vive em alerta máximo, esperando drones ou algo ainda pior. E quem ousou atacar o comboio presidencial? As investigações seguem, mas o medo se espalha. Até na Europa já se fala em restringir o acesso às redes sociais, um sinal claro de que a censura avança. Mas o que realmente importa hoje está aqui: as notícias mais urgentes, exclusivas e essenciais sobre o que acontece na Ucrânia, Rússia, Belarus e no mundo, antes mesmo que os outros saibam. Os ataques à infraestrutura energética ucraniana não param. Na madrugada de quarta-feira, as forças russas bombardearam uma usina térmica da DEC, deixando 2 trabalhadores feridos e equipamentos seriamente danificados. Desde o início da invasão em grande escala, Moscou já realizou mais de 200 ataques a instalações energéticas ucranianas. Desta vez, o alvo foi uma subestação na região de Chernihiv, deixando 4,5 mil consumidores sem eletricidade. Putin, por sua vez, não perde a oportunidade de se vangloriar. Em uma reunião com o alto comando militar, ele classificou a guerra contra a Ucrânia como correta e destacou os supostos sucessos das tropas russas. Segundo ele, neste ano foram libertados quase 5.000 quilômetros quadrados de território e 4.912 localidades. O que o ditador esqueceu de mencionar é que isso representa apenas 0,8% do território ucraniano. Se continuar nesse ritmo, a Rússia levaria cerca de um século para conquistar o restante. Enquanto isso, a iniciativa estratégica no campo de batalha permanece com as forças armadas da Ucrânia, que seguem impondo derrotas aos invasores. Mas as expressões dos generais russos durante a reunião revelavam outra realidade: nenhum sinal de confiança. Putin, como um tigre de papel, gaguejou ao tentar definir os próximos objetivos da operação especial. Camaradas, nossas tarefas permanecem as mesmas: garantir o cumprimento incondicional de todos os objetivos estabelecidos, declarou sem convencer ninguém. O mais curioso é que, pela primeira vez, ele celebrou seu aniversário rodeado de militares, uma coincidência sinistra, já que outro ditador também passou seu último aniversário cercado de generais. Antes, Putin costumava comemorar a data em retiros na taiga com seu ex-ministro da Defesa, mas agora não há mais espaço para lazer. A reunião foi realizada no histórico mosteiro de São Pedro e São Paulo, onde estão sepultados os czares russos. Escolhi este lugar porque aqui descansam aqueles que dedicaram suas vidas à grandeza da Rússia. Que isso sirva de inspiração, disse, como se a presença de túmulos pudesse reverter a situação no fronte. Enquanto isso, os números das baixas russas são assustadores. Analistas do Instituto para o Estudo da Guerra, nos Estados Unidos, apontam que em conflitos convencionais, a proporção entre mortos e feridos costuma ser de 1 para 3. Mas, desde agosto, a Rússia apresenta uma relação de 1 para 1,3, ou seja, a cada 3 feridos, 1 não sobrevive. Segundo o projeto ucraniano, Quero Viver, apenas neste ano, o exército russo perdeu mais de 280 mil militares, sendo quase 187 mil mortos e cerca de 150 mil feridos. As razões para essa catástrofe são claras: o uso massivo de drones ucranianos, que criam zonas de morte e impedem a evacuação dos feridos, a falta de preparo médico-tático das tropas russas, e falhas sistêmicas na logística de resgate. As maiores perdas ocorreram nos setores de Pokrovsk, Kupiansk e Lima, com a força central russa concentrando cerca de 30% das baixas. Apesar disso, os invasores não conseguiram tomar cidades como Pokrovsk, Mirnohad ou Drushivka, mostrando que sua capacidade ofensiva está seriamente comprometida. Do outro lado do Atlântico, Donald Trump volta a expressar sua frustração com Putin. Em sua 8ª crítica pública ao líder russo, o presidente americano admitiu que encerrar a guerra na Ucrânia pode ser mais difícil do que mediar um acordo de paz no Oriente Médio. É uma loucura, uma completa loucura. Pensei que seria um dos casos mais fáceis. Tenho uma boa relação com Putin. Achei que poderíamos resolver isso. Estou profundamente decepcionado, desabafou. Desde julho de 2022, quando fez sua primeira crítica pública, o tom de Trump só endureceu. Recentemente, ele chegou a chamar a economia russa de fracassada e Putin de tigre de papel.
Enquanto isso, o Kremlin ignora os sinais e segue recusando qualquer negociação com Kiev. Trump, por sua vez, sugeriu que está perto de aprovar o envio de mísseis de longo alcance ataques para a Ucrânia, uma medida que poderia mudar o rumo da guerra. Mas Putin parece não entender, ou não querer entender, as mensagens. No Ural, a tensão é palpável. Em meio a ameaças de ataques com drones, funcionários de fábricas de defesa foram evacuados preventivamente. Empresas como a fábrica de construção de máquinas Kalinin, a Ural Transmaz e a Ural Civil Aviation Plant interromperam suas atividades por algumas horas, mas logo retomaram a produção. Em Ekaterimburgo, a internet sofreu interrupções após a operadora Motive receber ordens para restringir o acesso à rede, supostamente por ameaças de drones. O Ministério da Defesa russo alega ter abatido 53 drones ucranianos na noite anterior, mas não há registros de ataques na região de Sverdlovsk. Até agora, Ekaterimburgo não foi alvo de ofensivas reais, mas o medo persiste. Em Tyumen, 3 drones atingiram uma refinaria, mostrando que a Ucrânia consegue alcançar alvos a mais de 2.000 quilômetros de distância. Isso coloca cidades como Ekaterimburgo, a 1,7 mil quilômetros da fronteira, dentro do alcance dos ataques. E como se não bastasse, um incêndio de grandes proporções atingiu a Ural Turbine Works, com chamas consumindo 900 metros quadrados. As causas ainda não foram divulgadas, mas o local produz equipamentos críticos para a indústria militar. Enquanto isso, o mundo assiste e a guerra segue seu curso implacável. A única certeza é que, sem apoio, a resistência ucraniana não terá como continuar. É hora de agir. E não é só a Ucrânia que sente o peso da guerra. Enquanto Moscou desvia recursos para alimentar sua máquina de destruição, o povo russo enfrenta um colapso silencioso nos bastidores. O orçamento do Fundo de Pensões e Seguridade Social, responsável por sustentar 40 milhões de aposentados, está à beira do abismo. Faltam quase 800 bilhões de rublos para cobrir as despesas deste ano. Os números são claros, as receitas cresceram 12%, mas cobrem apenas 70% do necessário. O resto? Virá do já combalido orçamento federal, que sangra com a queda de 20% nas receitas de petróleo e gás e um déficit que deve explodir em 5 vezes o previsto, chegando a assustadores 6,3 trilhões de rublos. O resultado é previsível: cortes brutais. O Fundo Soberano, antes uma reserva estratégica, terá seus repasses reduzidos em 1/3. Enquanto isso, os idosos russos são deixados à própria sorte, com promessas vazias e um futuro incerto. Como dizia o ditado, segurem-se aí, camaradas. O dinheiro sumiu, e não há perspectiva de retorno. Mas a instabilidade não se limita às planilhas. No Equador, o presidente Daniel Noboa escapou por pouco de um atentado que expôs a fragilidade do Estado diante da violência organizada. Durante uma visita à província de Canar para inaugurar obras de saneamento, seu comboio foi alvo de uma multidão enfurecida. 500 pessoas armadas com pedras e, segundo relatos, até tiros. O carro presidencial ficou crivado de marcas, e o ministro do Meio Ambiente, que acompanhava a comitiva, descreveu a cena como um ato de terror. 5 suspeitos já foram detidos, acusados de terrorismo. Noboa não hesitou: não permitiremos isso. Mas a mensagem é clara: o Equador ferve, e as raízes do caos são profundas. Protestos violentos eclodiram após o governo cortar subsídios ao diesel, inflamando a ira de uma população já esmagada pela pobreza. As autoridades apontam o dedo para os cartéis de drogas, que há anos corroem o país e agora desafiam abertamente o poder estatal. Noboa, que chegou ao cargo prometendo mão de ferro, enfrenta seu primeiro grande teste, e a resposta será decisiva. Enquanto isso, na Dinamarca, o governo de Mette Frederiksen declarou guerra às redes sociais. Em um discurso contundente no parlamento, a primeira-ministra não mediu palavras: liberamos um monstro. Nunca tantas crianças e adolescentes sofreram com ansiedade e depressão. A solução? Proibir o acesso a plataformas como Instagram e TikTok para menores de 15 anos, com exceção daqueles cujos pais autorizarem explicitamente. A medida, que entra em vigor já em 2025, é uma resposta a dados alarmantes. 60% dos jovens quase não têm interações presenciais com amigos, e 94% dos alunos do ensino médio já possuem perfis online. As telas roubam a infância, afirmou Frederiksen, ecoando um coro crescente de especialistas que alertam para os danos irreversíveis à saúde mental. A França, sob Emmanuel Macron, já sinalizou que seguirá o mesmo caminho se a União Europeia não agir. A Austrália, por sua vez, implementou restrições semelhantes há quase um ano, citando o risco existencial às novas gerações.
O mundo está acordando para uma verdade incômoda: as crises não são isoladas. Elas se entrelaçam, se alimentam e se espalham como fogo em palha seca. Da guerra na Ucrânia à instabilidade no Equador, dos cofres vazios da Rússia às crianças perdidas nas redes sociais, cada fio dessa teia exige ação, não amanhã, mas agora. Porque esperar é ceder, é permitir que o caos avance. E quando o preço da inação se torna alto demais, a conta sempre chega para os mais vulneráveis. A pergunta que fica é: até quando assistiremos de braços cruzados? O momento de decidir é este. E a decisão é sua.